HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado. Olá, eu sou Andréia Diniz, gerente de marketing da HLB Brasil, e você está acompanhando mais uma edição do nosso podcast HLB Conecta, que trata sobre os principais temas de economia e negócios. Nesse episódio, o foco é a economia brasileira e o início do novo mandato presidencial do Luiz Inácio Lula da Silva, recentemente eleito, que se inicia a transição para o início do governo em 1º de janeiro. O novo governo tem um caminho longo pela frente e apresenta diversos obstáculos, inclusive inflação, as questões de economia global e o fantasma de antigos governos, como essa questão tributária. Por isso, após esse resultado das eleições, eu convido Marcelo Fonseca, o nosso economista, para abordar um pouco sobre essas questões dos desafios do novo governo. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Olá, André. Como vai? Prazer estar aqui com todos que nos acompanham no HLB Conecta. Marcelo, eu começo perguntando que já nesse período de transição, o mercado financeiro recebeu com uma certa cautela alguns comentários e propostas do novo presidente, principalmente em questão a essa falta de definição, né, da equipe econômica do novo mandato e pelos alguns discursos relacionados à política fiscal. Essa reação do mercado, ela é justificada? Quais serão os principais desafios do presidente Lula para conquistar a confiança dos investidores? É justificada sim, mesmo que tivesse sido eleito outro candidato, mas tivesse seguido em frente com as propostas durante a campanha, seria criticada também. Ela preocupa por conta do arcabouço fiscal. O Brasil está sem um arcabouço fiscal, na medida que o teto de gastos já foi totalmente depauperado. Preocupa porque o candidato eleito ele propõe um gasto adicional, inclusive ele propôs que esse gasto ficasse fora de qualquer tipo de regra fiscal durante os 4 anos, de valores, falam-se de vários valores, 175 bilhões, 150 bilhões, 150 bilhões, 200 bilhões, enfim, por conta de programas de auxílio Bolsa Família e coisas do gênero, né? Preocupa porque o Brasil exatamente está nessa questão fiscal indefinida. É natural que seja assim essa preocupação. Eu não vejo essa preocupação como algo direcionado a determinado candidato eleito por conta de partido, seja o que for. É uma preocupação técnica, vamos colocar dessa forma. Eu acho que, voltando à sua pergunta, para que ele conquiste a confiança dos investidores, eu acho que ele tem que propor a discussão de um arcabouço fiscal que no médio prazo ele seja minimamente sustentável e que reduza a relação dívida-PIB, etc. Pode ser que no primeiro ano ele tenha o que se chama de waiver humano, né? Uma folga como o primeiro ano, mas qualquer coisa no sentido de que durante 4 anos não vai totalmente está fora de qualquer arcabouço fiscal esse tipo de gasto, eu acho que é um pouco perigoso. Isso é que trouxe desconforto para o mercado financeiro. Aí você começa a ter problema de juros futuro, taxa de câmbio, enfim, tudo que impacta na vida de todos nós, inclusive da camada que ele visa mais atender, os mais necessitados. Então, exatamente foi esse ruído que ocorreu e, de certa forma, ele ainda está no ar, esse ruído, porque não há definição absolutamente nenhuma do que vai ser feito, tampouco quem é que vai cuidar também dos assuntos da economia brasileira. Você acha que esse ruído só vai se romper a partir do momento que for definida a equipe econômica? Eu acho que no momento que você define a equipe econômica, que você define a proposta que você vai ter de sustentabilidade fiscal, aí você coloca as cartas na mesa. Aí talvez pode ser até que o ruído aumente, mas de certa forma você abre a negociação, né? E eu acho que está faltando exatamente isso, é você abrir exatamente quais são esses atores, esses personagens que vão atuar. Quem será o ministro da Economia, de que viés ele vai ser, de que linha ele é. A própria equipe dele que está participando lá é muito heterogênea, né? Tem economistas que enxergam a economia de uma forma, outros de outra, totalmente diferente. E parece que eles também estão um pouco ao largo dessa negociação, dessa PEC transitória também. Então, eu acho que vai acalmar um pouco, sim,
quando ele começar a dar nome a quem vai cuidar dos assuntos, em todos os aspectos, mas sobretudo que nós estamos falando aqui da economia, né? Sim, há muito tempo a gente já espera essa questão da reforma tributária, enfim, essa questão de transição de governo foi até estacionado, e é um dos temas que a gente já está conversando aqui que impacta diretamente nesse governo. E na campanha do presidente eleito, ele apresentou propostas para uma reforma tributária que atua nessa questão de simplificação de tributos, redução de cobrança de lucros e dividendos, né? Outra prioridade, né? Propondo um aumento de imposto sobre a renda. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa falta de explicação das propostas. Como que você acha que vai ficar essa questão da reforma tributária no Brasil? Você acha que isso vai avançar? Não vai? Como que seria, mais ou menos, esse parâmetro para você? Olha, eu acho que se eu tivesse que apostar, eu apostaria basicamente em aumento de tributos, né? Eu acho que ele vai avançar provavelmente aí sobre tributação de dividendos. Porque, o que acontece? Voltando à nossa questão anterior, a conta não está fechando. E para a conta fechar, ele vai ter que arrecadar mais, na medida que não faz o Estado não faz as reformas, eu não estou nem imputando a ele, mas todos que passaram, né? Ele não faz as reformas necessárias para que você tenha mais recursos disponíveis. Na medida que você não faz, os gastos continuam aumentando, só tem um jeito de aumentar. Você aumenta via inflação ou você aumenta via arrecadação. Inflação já está meio difícil. Você acomoda, né? Você, de certa forma, acomoda de um lado, você acomoda de outro. O fato é que eu vejo, assim, a reforma tributária, na verdade, ela poderia ter avançado nesse governo, está acabando, porque existem duas propostas no parlamento, uma na Câmara e outra no Senado, de certa forma parecidas, vamos colocar assim, e amadurecidas. Não avançou, onde você junta diversos impostos e contribuições dentro de um imposto de valor agregado. Não avança porque tem setores que se sentem prejudicados, aí começam os lobbies, uma série de coisas, e não avança. Eu não tenho expectativa que realmente esse tipo de uma reforma dessa mais abrangente, eu acho difícil acontecer, porque eu acho que a gente está mais próximo de aumento da carga tributária, e seria, no meu entendimento, a discussão sobre a tributação de dividendos. Então, assim, eu não vejo uma perspectiva muito boa, vamos fazer uma reforma tributária para aumentar a produtividade da economia, para facilitar a vida do empresário, enfim, uma série de questões que vêm junto positivas. Eu acho que a gente vai ter que aumentar a carga tributária na medida que a conta continua a não fechar e continua a aumentar o buraco. Então, eu acho que, de certa forma, essa é a perspectiva que a gente vem observando, o aumento da carga tributária. Eu acho que não vai ser diferente nesse governo. Apesar de ser muito necessária essa reforma tributária e administrativa, você acha que ela, nesse primeiro momento, não vai avançar? Eu acho que a reforma administrativa no governo do PT, acho muito pouco provável. Eu acho que poderia ter avançado no governo do Bolsonaro, que se disse mais liberal, de certa forma questionando o tamanho do Estado e qualidade dos serviços do Estado, do setor público, né? Mas não avançou. E o que se falou de reforma administrativa também, no meu entendimento, é uma reforma que não seria a reforma ideal, na medida que só seria contemplando novos funcionários públicos e não os que já estão no serviço. Eu também não tenho, eu não entendo que vai acontecer uma reforma administrativa do jeito que nós necessitamos. O Brasil tem, na verdade, vários desafios. A reforma administrativa é um grande desafio na medida que ela afeta uma série de interesses que se organizam para que ela não aconteça. E em ela acontecendo e que a gente tenha mais recursos sobrando para gasto, a qualidade da alocação dos gastos do Brasil, a qualidade da alocação de recursos é muito pobre. O Brasil gasta muito mal, o setor público gasta muito mal, tudo é muito caro quando é do setor público e de qualidade muito ruim, as infraestruturas, enfim, muito ruim. Então, o Brasil tem vários desafios. Um é você vencer uma série de interesses e lobbies, que, ok, faz parte do jogo, ok. O outro é você, uma vez você tendo recursos disponíveis, a qualidade que você aloca esses recursos. E essa discussão a gente não vê muito, é como se o Estado brasileiro fosse super eficiente na alocação. Dificilmente essa discussão aparece, mas eu acho que essa é a discussão. Mas eu não vejo muito por aí, não. Não vê muito cenário, né? Além dessa questão de responsabilidade fiscal, acordos comerciais, o que você espera para os investimentos estrangeiros? A gente vê que, num primeiro momento, até os investidores têm uma relação
pouco melhor com Lula do que tinham com Bolsonaro, mas você acha que essa imagem positiva do presidente Lula, teoricamente no exterior, traria esses investimentos para cá, ajudaria nessas relações de acordo com outros países? Como você vê essa questão de investimento estrangeiro para cá? Eu acho que sim, o investimento estrangeiro privado ele vai para o local que tiver uma rentabilidade boa, uma segurança institucional, regras estáveis, independente de quem está à frente do governo. Agora, por exemplo, recursos para a Amazônia, esses fundos de alguns países, sim, isso pode começar a fluir, né? Ou refluir, enfim, a voltar para o país. Eu acho que o Lula, de certa forma, ele sim tem um trânsito melhor com líderes do que o Bolsonaro. Eu acho que sim, acho que a gente já está vendo algumas questões ligadas à Amazônia, mas com relação ao investimento, é muito da regra do jogo, né? É o investidor saber que aqui tem um país que vai ser sustentável na sua dívida, é a taxa de juros do país, quanto custa o dinheiro no país, problemas com taxa de câmbio, enfim, isso tudo. O investidor sempre olha numa perspectiva de um prazo mais longo. Vai ser muito também do que nós vamos oferecer, como esse arcabouço que nós falamos lá atrás, né, do próprio setor público, que impacta tudo. Mas, assim, eu vejo o Lula muito mais próximo de chefes de Estado, é uma questão mais política, né? Mas com relação ao investimento privado mesmo, ele vai para onde tem o retorno, onde vai ter o retorno, onde vai ter uma perspectiva, independente de quem seja. Pode ser que o Brasil se beneficie um pouco em função do problema da Rússia com a Ucrânia, muitos investimentos que estariam indo para lá, isso já teve essa rotação para cá, mas a gente vai ter que, de certa forma, fazer o dever de casa para ser atraente no resto do... E para fechar, enfim, eu só queria que você desse um panorama para a gente, porque a gente tem esses desafios no novo governo, como a gente já comentou, essa questão da inflação, essa questão fiscal, essa questão da instabilidade econômica global, né, que a gente já tem umas previsões de recessão global vindo por aí. Eu queria que você mencionasse para a gente o que vocês esperam, vocês economistas esperam para 2023, para a nossa economia, diante do que a gente tem hoje, né? Como que as empresas podem se preparar para o próximo ano? Eu acho que vai ser um ano duro, não resta dúvida, até porque o Brasil e boa parte dos países, né, estão enfrentando o problema da inflação elevada, e para enfrentar esse problema, o que os países têm que fazer é contrair a economia, que é o que acontece quando você eleva as taxas de juros. É o que a gente observa no Brasil, que saiu na frente. O Brasil está dando uma lição de controle de inflação, até porque tem experiência, não é? Mas você está vendo isso no Banco Central americano, no Banco Central europeu, enfim, em várias frentes. O que a gente está vendo é um mundo que vai desacelerar. Quando o mundo desacelera, você exporta menos, você cresce menos, enfim. Eu acho que vai ser um ano mais duro do que está sendo esse ano. O que eu diria para o empresário é para que ele tenha que tomar muito cuidado, porque o custo do dinheiro está aumentando muito, e ao que tudo indica, pode ser que a taxa de juros fique alta durante um bom tempo, porque, na verdade, ela vai refletir tudo que nós já falamos aqui com relação ao arcabouço fiscal. Se o arcabouço fiscal não for um arcabouço que traga conforto ao mercado, caberá ao Banco Central manter a taxa de juros mais alta durante mais tempo. Isso vai fazer com que encareça os produtos, que contraia a economia. Por outro lado, se você tiver algum tipo de instabilidade, você pode ter problema com o câmbio, que de novo também encarece produtos e traz incerteza. Então, o que eu diria para o empresário é para ele tomar cuidado com o endividamento. Eu acho que ele vai ter Isso depende muito, tem alguns setores que não param de crescer, mas de forma geral a economia vai crescer menos, para que ele tome cuidado e seja muito rigoroso na hora de fazer gastos e despesas, sobretudo investimentos. Tem algum setor específico que você acha que vai sofrer mais com tudo isso? Olha, é difícil, né, você apontar um setor, né, porque a gente teve o evento da pandemia, que de certa forma foi uma quebra estrutural. Você tem um setor de serviço que se recupera, e a gente não sabe exatamente como é que ele vai se comportar com relação ao aumento da taxa de juros e a contração da economia. Mas eu acho que, de uma forma geral, a economia como um todo acaba sofrendo, né? Então, assim, é difícil apontar um setor, mas eu acho que tudo que depende muito de endividamento, de crédito bancário,
Eu acho que isso tudo vai sentir, até porque os bancos estão com algum problema de inadimplência elevada e o juro vai ficar muito alto, concessão de crédito. Então, se os setores que dependem muito desse tipo de linha de crédito ao consumidor, eu acho que pode sofrer um pouco. Mas, de uma forma geral, acho que tudo aponta, o mercado está apontando, o crescimento vai ser menor ano que vem do que esse ano. Marcelo, eu queria agradecer sempre a sua colaboração com a gente, agradecer aos nossos ouvintes que ficaram até aqui conosco e, enfim, desejar melhoras para a nossa economia, né? Não, claro, a gente sempre espera que melhore. É um problema, na verdade, global. O problema da contração global, por conta do controle da inflação, não é só um problema brasileiro, é um problema global. Que a gente tem que ajudar a mitigar os efeitos disso tudo, demonstrando uma série de ações de responsabilidade. Então, eu acho que é isso que a gente pode fazer. Mas eu acho que é isso, André. Eu te agradeço também e agradeço a todos que nos acompanham aqui no HLB Conecta. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Você ouviu HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.